E aí, pessoal? Belezinha? Eu espero que sim. Para quem não me conhece, meu nome é Berto Borges e eu comecei na semana passada uma série, vamos colocar assim, que vão ser vários episódios, eu não sei quantos, chamado A Matrix versus o Bitcoin, fazendo um paralelo desse mundo de faz de conta que a gente vive, aonde o sistema governamental, bancário, religioso quer sempre introduzir na nossa mente o que a gente faz, o que a gente deve fazer, comer, vestir, andar, como a gente deve usar o nosso dinheiro, né? Eles querem dominar sobre a gente e querem enganar a gente que nós somos livres, né? Eles querem provocar dentro de nós uma sensação de liberdade, de autonomia, mas no fundo, e esse sistema, que eu vou fazer esse paralelo, né, chamado Matrix, eles não querem pessoas autônomas, eles não querem pessoas que saibam usar o seu dinheiro, saibam investir e tenham domínio sobre as suas finanças, e nem querem pessoas que pensem por si só, sem o viés ideológico da nossa mídia, não só no Brasil, no mundo inteiro. Por isso que eu coloquei o nome de Matrix, representando esse mundo de mentiras, de engano, de hipocrisia, com o Bitcoin, que representa as criptomoedas, a descentralização e o poder na mão das pessoas, sem que elas precisem passar pelo banco, sem que elas precisem terceirizar o poder de multiplicar o seu dinheiro. Na semana passada, exatamente às 10 horas e 4 minutos, eu coloquei o episódio 0. E na oportunidade eu falei de uma criptomoeda, não é dica de investimento, mas eu compartilhei um conhecimento que eu adquiri com uma criptomoeda que tem o potencial esse ano de multiplicar muitas vezes o dinheiro de quem comprar essa moeda, tá? Eu tenho ela, não estou falando para você comprar, ninguém é criança, que você faça o seu estudo sobre a moeda, mas se você não assistiu o episódio 0, vai e assiste e descubra que moeda é essa, que não custa nem um centavo. Ela é menos do que um centavo. E ela tem um potencial muito grande de multiplicação de patrimônio, tá certo? Hoje é o episódio 1, aonde eu coloquei o nome dele, que é o sistema não quer que você seja livre, o sistema não quer que você pense. E a ideia é mostrar para você que você tem que pensar fora da caixa e não se guiar por jornais, nem pela mídia, nem por nada. Você tem que pegar a informação, digerir, destrinchar e buscar a sua autoanálise. Porque o governo você já tem visto no seu bolso, no seu salário, quando você vai no mercado, quando você vai abastecer o seu carro, o que tem feito? Ele cria um problema e a solução para esse problema é pior do que o problema que ele criou. O governo, ele não tem limite, ele quer controlar o seu dinheiro, ele quer dizer para você que você não é capaz de administrar seu dinheiro. Você vê que há um tempo atrás, não muito tempo, se você quisesse investir em empresas americanas, você não podia. Você tinha que ter mais de 1 milhão, você tinha que ser investidor qualificado. Por quê? Porque o governo acredita que é um mercado muito perigoso e você é burro demais para poder pegar o seu dinheiro e comprar uma BDR, comprar uma ação do Google, da Microsoft, da Tesla. Então, só se você tivesse muito dinheiro. Com pouco dinheiro, isso está agregado à falta de conhecimento. Então, você não pode. Então, o governo ele quer administrar o quanto que você vai transacionar de dinheiro. Agora, existe uma lei que você não pode fazer um Pix depois de certa hora com valor agregado, porque isso é perigoso para você. E você não tem capacidade de saber o que é perigoso e o que não é. Então, o governo quer mandar em você. Eles querem mandar até nos recursos naturais, não é verdade? Quando o governo diz que está chovendo pouco, os reservatórios estão em baixa, então eles falam assim, vamos fazer um racionamento, vamos fazer aí, hoje tem água, amanhã não tem. Mas quando chove muito, as tarifas da conta de luz não diminuem. Né? Aí eles falam assim, mas como ficou muito tempo com o reservatório embaixo, agora a gente vai precisar de mais um mês com a tarifa vermelha para poder equilibrar. Quer dizer, é sempre uma mentira, é sempre um caô. Infelizmente, as pessoas estão mais preocupadas com Big Brother, Fazenda, novela e mídias tendenciosas do que adquirir conhecimento para ver tem algo de errado no País das Maravilhas. Então,
A única maneira de você quebrar essa roda é você pegando uma informação e parando para pensar o que tem por trás. Já que o governo não é meu amigo, os bancos não são meus amigos, o que eles querem me vendendo essa informação? E eu quero mostrar para vocês algumas informações que estão abertas ao público, mas como elas não vêm sequência, as pessoas não param para pensar e acabam tecendo comentários errôneos antes do tempo. Vamos lá? Muito bem. Deixa eu dividir a minha tela com você e eu vou mostrar para você a importância de você pensar. Tá certo? Eu não sei se você sabe, antes da gente entrar nessa primeira notícia, perdão, eu não sei se você sabe, o governo e esses parasitas do governo, eles são tão nocivos à nossa vida que existe uma lei no Brasil de que tudo que está do solo para cima é seu. Um exemplo, você vai lá e pega um dinheiro, 300 mil, meio milhão, 1 milhão, 100 mil, e você compra um pedaço de terra no Rio de Janeiro, em São Paulo, em qualquer lugar do Brasil. Aí você vai construir ali um prédio, você vai construir uma chácara, um sítio, a sua casa. Sabe qual é a lei do governo? Beleza. Acima do solo é teu, pode construir. Cavou, achou petróleo, a União tem o domínio daquele terreno, porque abaixo do solo não pertence a você, pertence à União. Isso não é loucura? Não é o governo escrever idiota na sua testa? Poxa, se você comprou um terreno e você cava para levantar um prédio, 2, 3 andares, e de repente você acha ali uma jazida de ouro, um poço de petróleo, o governo tem o direito de ir lá e extrair aqueles recursos, porque pertence à União. Isso é o que os parasitas mais sabem fazer. Colocar um canudinho na tua jugular, no teu pescoço e tirar tudo que você tem de melhor. Eu não sei se você sabe, mas 73% de tudo que você faz em dinheiro ao longo de um ano vai para o governo em forma de taxas, tributos e impostos. O restante fica na sua mão, que você também devolve quando você vai no mercado. Então, pessoal, quanto mais rápido você abrir sua visão para isso, menos você vai comer na mão do sistema. Então, vamos aqui a uma notícia para você ver o quão importante é você pensar fora da caixa. A notícia do Estadão diz assim: bancos cancelam contas de corretoras de criptomoedas. Vamos entender o que diz essa notícia aqui de 2018. Bancos e corretoras de criptomoedas têm travado uma batalha que foi para o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, CAD. De acordo com a Associação Brasileira de Criptomoedas e Blockchain, ABCB, há dezenas de casos em que empresas do setor tiveram suas contas fechadas pelas instituições. Quer dizer, os bancos e as corretoras não queriam as empresas de criptomoedas em 2018. Pasmem vocês, cripto eu te amo. Olha que diferença, né? Em 2021, Banco Itaú assume amor pelas criptomoedas. Vai tokenizar ativos do banco e vender na exchange mercado Bitcoin. De repente se apaixonou, né? Vamos para a próxima matéria. Presidente do JP Morgan diz que Bitcoin é uma fraude. Moeda virtual não lastreada por nenhum governo. Tem que ter a mão do governo, né? Se não tiver a mão dos parasitas, é uma merda. Mais do que quadruplicou de valor desde dezembro. Aqui ele já diz qual é o interesse, porque o JP Morgan, para você que não sabe, é um banco, tá? Então aqui ele já diz qual é o problema dele. O problema dele não é o Bitcoin, o Ethereum, as criptomoedas, é ver um ativo quadruplicar e o governo, os bancos não tirarem proveito disso. Numa matéria mais à frente, agora de 2021, já em abril, JP Morgan lança fundo de Bitcoin para clientes ricos após anos criticando a criptomoeda. Ou tem alguma coisa com a gente, ou realmente é um bando de idiotas. Santander declara que errou
e não abraçar o Bitcoin e anuncia que vai vender ETF de Bitcoin. Quer dizer, o ETF, para quem não sabe, é como uma cesta, tá? Eu vou dar um exemplo aqui bem ridículo, mas para você poder entender melhor. Aqui dentro dessa cesta tem um mouse com fio, tem um cartão de crédito, tem uma tesoura, tem caneta, tem lápis, tem marca-texto. Quer dizer, então aqui dentro tem um monte de coisas que eu uso no meu dia a dia. Um ETF é isso. Eles vão colocar um pouco de Bitcoin, um pouco de dólar, um pouco de uma ação, um pouco de várias coisas e vão te vender. E você vai ganhar mais ou menos a rentabilidade desse pacote, dessa cesta. É como se fosse uma cesta de café da manhã com um pouquinho de cada coisa, né? Porque eles acreditam que você não tem capacidade de abrir conta no exchange e comprar Bitcoin e ganhar 100% do lucro. Então eles criam uma cesta e falam assim, não, como é um ativo muito perigoso, muito volátil, então a gente vai colocar um pouco de dólar, nós vamos colocar aqui um pouco de ouro, a gente vai colocar um pouco de Bitcoin, mas não vai ser só Bitcoin não, que é muito volátil e você pode perder seu dinheiro, né? É isso que os bancos e o governo gostam de fazer. A outra matéria que me chamou a atenção é Bitcoin. Quem nessa guerra das criptomoedas e como isso pode te afetar? A matéria começa dizendo o seguinte: é uma moeda de merda, disse um tempo atrás o economista da Universidade de Nova York, Nouriel Roubini, se referindo ao Bitcoin, a maior moeda digital do mundo. Outra pessoa que tem muita relevância no mercado, tem meu respeito, já aprendi muito com ele, mas como todo mundo comete erros, e ele não é diferente, até porque o dinheiro dele não está em criptomoeda, está em ações, e ações estão ligadas a governo, né? Porque ações são centralizadas, a Tesla tem um dono, um conselho de acionista, a Microsoft, o Google, Netflix, e o dinheiro dele está ali. Ele é acionista de muitas empresas. Então diz assim, magnata Warren Buffett garantiu, por sua vez, que criptomoedas são das piores bolhas de todos os tempos. Não para por aí, não. O presidente do Banco Central da Inglaterra, a gente não está falando de um idiota que não entende de economia, que não entende de finanças e que não tem um conselho de pessoas inteligentes trazendo o tempo inteiro novidades. Ele é o presidente do Banco Central. Eu acredito que ele deve comentar e conversar com outros presidentes de outros bancos centrais, de outros lugares do mundo. O Andrew Bailey alertou há algumas semanas: compre se estiver preparado para perder todo o seu dinheiro. Quer dizer, eu tenho investido em criptomoeda e não tenho perdido o meu dinheiro. Mas por que isso tem acontecido? Por notícias como essa, pessoal. O valor total bloqueado em DeFi aumenta 1.200% em um ano, 2021, e ultrapassa 240 bilhões de dólares, que dá mais de 1 trilhão de reais. Então os governos estão pensando o seguinte, caramba, o DeFi, para quem não sabe, perdão, são finanças descentralizadas, que você bota o teu dinheiro numa exchange descentralizada e o governo perde o rastro do teu dinheiro. Você está fazendo o seu dinheiro multiplicar e o governo não pode cobrar imposto de renda, porque ele não sabe para onde o dinheiro foi. Ele perdeu o lastro. Então é isso daqui que preocupa governos. Sabe o que é mais? Essa outra matéria aqui, ó. 1/3 dos brasileiros está interessado em criptomoedas, diz Visa. Então o Brasil tem mais de 200 milhões de habitantes e 1/3 está interessado em moedas descentralizadas. Então, o que acontece com o governo? Ele entra em desespero, ele entra num colapso, ele pensa o seguinte, caramba, aonde isso vai parar? As pessoas vão começar a parar de comprar ações da Vale do Rio Doce, da Petrobras, da Magazine Luiza, e o governo ganha com essas ações, porque é tributado, você declara imposto de renda, e eles vão começar a comprar moedas descentralizadas, criptografadas, vão colocar suas criptomoedas fora de exchange em carteiras, hot wallet,
cold wallet, e a gente não vai saber, nenhum hacker vai conseguir quebrar, porque a carteira é desconectada da internet. Vocês entendem qual é a preocupação dos bancos e dos parasitas do governo? Não é com seu dinheiro, não é o medo de você fazer um investimento errado. O problema é eles não ganharem. E o Satoshi Nakamoto, eu não sei se uma pessoa, criou essa revolução chamada Bitcoin, que hoje, por conta do Bitcoin, já tem mais de 16 mil tipos de criptomoedas, e El Salvador adotou o Bitcoin, e eu duvido que o povo de El Salvador está na merda, sofrendo na miséria, como estava na época da inflação e por causa do dólar. A última matéria que eu quero trazer dos parasitas é: FMI alerta para risco em torno da maior correlação entre criptomoedas e ações. Não é estranho? Antes eles falavam que o Bitcoin e as criptomoedas não tinham correlação nenhuma com empresas do mercado tradicional. Agora já tem. Estranho. Vamos ler a matéria. Bitcoin já se comporta como ativo de risco mais tradicional na avaliação de entidade. Caramba, decide, né? É ou não é? Vamos ler um pouquinho dessa matéria que me chamou a atenção. Antes da pandemia, ativos como o Bitcoin e o Ethereum, apresentavam pouca correlação com os principais índices de ações. S&P 500, Dow Jones e Bovespa, né, da Bolsa de Valores do Brasil. Pra vocês entenderem. Eles foram pensados para ajudar a diversificar o risco e atuar como uma proteção contra oscilações em outras classes de ativos. Não é estranho, né? Quem falou isso para eles falarem isso? Mas deixa quieto, vamos continuar. Mas isso mudou após as extraordinárias respostas à crise do Banco Central no início de 2020. Nota a publicação. Quer dizer, tinha que defender o governo, né? As medidas extraordinárias para a crise do Banco Central. Quer dizer, o Banco Central emitiu dinheiro igual um louco, né? E eu já falei isso, não sei se você acompanhou na última live. Eu tenho aqui, deixa eu dividir a tela aqui, eu tenho essa garrafinha, né? E essa garrafinha vale R$1.000. E só tem 1.000 dela no Brasil. Aí o governo vai lá e faz 1 milhão. Ela vai continuar valendo a mesma coisa? Claro que não. Por quê? Porque vai ter muito mais garrafinhas no mercado, então o preço dela cai. Então, se eu tenho e quero vender, e eu comprei a 1.000, quando eu for vender, eu vou vender a menos. Ela vai desvalorizar. É isso que eles fizeram com o real. Eles apertaram o botão lá na Casa da Moeda, no Rio de Janeiro, e imprimiram mais dinheiro, com a desculpa da pandemia. Tudo bem. Agora, o dinheiro que está na sua carteira, na sua conta bancária, vale cada vez menos. A Selic já está na casa dos 2 dígitos. O IPCA não para de subir. O imposto sobre moradia, o aluguel, as tributações não param de subir. Nós tivemos em 2021 mais de 10 aumentos na gasolina. E eles já estão falando agora em fevereiro de aumentar de novo a taxa Selic. Por quê? Porque eles imprimiram tanto dinheiro que o seu dinheiro perdeu o poder de compra. A inflação, pessoal, nada mais é do que a perda de poder de compra do seu dinheiro. Se você quiser, a gente pode jogar aqui no Google, sem demorar muito, a ideia desse vídeo não é isso, mas a gente pode colocar aqui rapidamente, ó, quanto valor de uma nota de R$100 hoje. Vamos ver aqui o que o Google nos diz. Quanto que está valendo? Está aqui, ó. Se você tem uma nota de R$100 em casa, ela não vale R$100 quando começou o Plano Real, em 94, pelo então presidente Fernando Henrique, que uma nota de 100 valia R$100. Uma nota de R$1 valia mais do que o dólar. Mais do que o dólar. Hoje, uma nota de 100 vale R$22,35. É quanto uma nota vale na sua mão. E a culpa é de quem? Então, às vezes você assiste na mídia e a mídia fala assim, a culpa é da gasolina.
O vilão é a carne, o vilão é o peixe, o vilão é o arroz. Não, o vilão não é. O vilão são esses parasitas do governo que não são colocados, muitos deles, pelo voto do povo para defender o povo. Pelo povo eles foram colocados lá, mas eles estão um pouco se lixando. Eles têm férias, eles têm aposentadoria, eles têm ajuda de terno, eles têm um carro dado pelo governo que é pago com o nosso dinheiro para eles poderem usar, para eles nem precisarem comprar carro, mas o que eles fazem pelas pessoas? Quando você se aposenta, você ganha a mesma coisa que um parlamentar? Um deputado, um prefeito, um presidente? Não sei se você sabe, o presidente ele perde o mandato, ele continua com um salário vitalício até o dia da morte dele, como se ele fosse um presidente. E isso vale para o Itamar Franco, para o Lula, para o Bolsonaro, quando deixar de ser presidente, Fernando Henrique, e todos os outros que passaram pela presidência. E você, continua com o mesmo salário? Tem direito à aposentadoria digna? Então, pessoal, esse vídeo aqui ficou um pouco maior do que eu estava esperando, mas eu só quero que você entenda, quando você ler uma notícia, quando você ouvir uma notícia vindo da mídia tendenciosa, com vários viés, né, que eles têm, ideológico, uns defendem a direita, outros defendem a esquerda, outros defendem isso, que você pare para pensar e não compre a ideia deles de cara, tá certo? Se fez sentido para você esse vídeo, por favor, deixa um like, compartilhe esse vídeo com outras pessoas, se inscreva no canal, porque todos os sábados, às 10 horas e 4 minutos, eu estarei trazendo um conteúdo novo, fazendo esse paralelo entre a Matrix, que é esse mundo de faz de conta, que eles querem que a gente acredite que vamos trabalhar mais para ter uma vida de qualidade, um futuro maravilhoso, que algum dia os brasileiros vão poder viajar para ver a Torre Eiffel, para ir na Disneylândia, e isso é uma mentira. Se você não depender do seu esforço, da sua dedicação e de adquirir conhecimento para multiplicar as possibilidades de investimento, você nunca vai conhecer nem os lugares maravilhosos e bonitos que tem no seu próprio país, na sua própria cidade. Tá certo? Um beijo no coração, tamo junto até depois do fim, até sábado que vem.